Escrituras Desvendadas, com Renato Chagas. Apocalipse é a parte das Escrituras que traz a revelação do nosso Salvador acerca do fim dos tempos. Ela foi escrita pelo discípulo João enquanto esteve exilado na ilha de Patmos, provavelmente entre os anos 93 e 96, após o sacrifício e ressurreição do Salvador. A palavra Apocalipse tem origem no grego apocalipsis, apo, tirado, calumna, véu, kaliptos, coberto, e significa revelação ou descoberta. Trata-se de profecias do que está por vir, do que virá, do que está ocorrendo e do que já ocorreu. A revelação dos acontecimentos futuros foi dada pelo Criador aos seus servos. Revelação do nosso Salvador que o Criador lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, as Escrituras e o testemunho do Salvador. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 e 2. Olá, sejam bem-vindos ao canal Escrituras Desvendadas. Eu sou Renato Chagas e hoje falarei sobre Isso vai acontecer? Apocalipse. Na verdade, já vem ocorrendo há algum tempo. Estamos em pleno desenvolvimento. E a tradução da palavra Apocalipse significa revelações. E para compreender melhor as revelações, é preciso considerar o tipo de texto e o contexto no qual foi escrito para entendermos melhor o seu propósito. Precisamos entender que as revelações retratam o desfecho final do Criador para o homem. Não é sobre o que nós queremos, o que seja, mas sobre o que o Criador permitiu que soubéssemos. Nele é descrito como tudo culminará e sobre a soberania do Criador. Em geral, importa saber que as revelações, assim como toda a Escritura, é centralizada no nosso Salvador. O propósito das revelações é mostrar a soberania do Salvador e trazer uma resposta de esperança e consolo ao povo que nele crê. Há um alerta real aos incrédulos sobre o julgamento e a condenação eterna para quem não crê e nem se arrepende. As revelações trazem ao povo, em todos os tempos, uma última advertência ao arrependimento e à perseverança no Salvador. As profecias estão se cumprindo, o tempo do fim se aproxima. E para quem foi escrito? Os destinatários imediatos das revelações foram as 7 igrejas da Ásia Menor, atual Turquia. Os fiéis ao Salvador naquela época enfrentavam a perseguição hostil por parte dos pagãos, dos judeus e do imperador Domiciano. O próprio discípulo João havia sido banido para a ilha de Patmos, que servia como exílio penal, devido à intensa perseguição dos líderes religiosos. O objetivo do autor era levar encorajamento aos fiéis que eram diariamente confrontados na sua fé. Nos primeiros capítulos 2 e 3, podemos ver um pouco dos problemas
que os fiéis enfrentavam localmente, mas de modo geral, os fiéis ao Salvador eram atribulados por todos os lados. Assim o Criador transmite a João uma mensagem de esperança e alento, o prenúncio da vitória final contra todo o mal. Trata-se de uma mensagem de esperança e confiança para os que são fiéis ao Salvador. Contudo, as revelações contêm determinados símbolos, figuras e códigos tão comuns ao gênero profético. João, inspirado pelo Criador, usa esse tipo de texto para descrever a revelação maravilhosa que o Salvador lhe concedeu. Certamente não era a intenção descrever com exatidão a ordem cronológica dos acontecimentos futuros, mas descrever as visões e o testemunho do Salvador revelados para os fiéis. Através desses registros, os fiéis desde o primeiro século têm sido confortados com a expectativa da vitória e da vida eterna com o Pai Eterno. As dores dos filhos serão recompensadas na intervenção final e definitiva do Salvador contra o mal, no seu reino eterno. O Salvador voltará em poder e glória para buscar os seus remidos, cumprir os seus juízos e estabelecer o seu reino eternamente. A soberania do Criador é realçada aqui no anúncio prévio da derrota do maligno, do pecado e do sofrimento. Não se trata de um embate cujo final é desconhecido. A revelação do Salvador antecipa-nos que ele é vitorioso eternamente e dará fim a todas as forças espirituais da maldade. Além desses pontos, as revelações comunicam esperança para os fiéis. Ele mostra-nos que aconteça o que acontecer, os fiéis estarão seguros no Criador e terão, pela graça do Salvador, a vida eterna. As revelações podem ser divididas em 3 partes. Primeira parte, introdução e saudação do discípulo João, prenúncio da visão que teve do Salvador transfigurado. É o capítulo 1. Segunda parte, 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Essas cartas exortam acerca da condição dos fiéis nos tempos de João, mas também prefiguram a condição dos fiéis nos dias de hoje. Estão no capítulos 2 e 3. Terceira parte, visões acerca do fim, várias imagens sobre a grande tribulação, do reino triunfal do Salvador, da vingança do Cordeiro, a destruição da besta e do falso profeta, o juízo final, o novo céu e a nova terra. 6 visões de João que esboçam uma espécie de paralelismo que abrangem eventos que vão sendo revelados ao longo da história até que tudo seja consumado no grande final. Muitos desses eventos possuem interpretações distintas. Nos capítulos 4 até o 22 e versículo 25, e a conclusão no capítulo 22, versículos de 6 a 21. As profecias descritas nas revelações contêm um elemento próximo e um distante. No primeiro caso, referindo-se aos eventos na época de João, e o último elemento retratando
eventos futuros. As revelações são do gênero profético, e isso deve estar bem claro para todos nós. Certamente as revelações não devem ser lidas ou interpretadas como um texto de gênero jornalístico, dissertativo, romance, por exemplo. As revelações possuem características particulares, que são o uso de linguagem figurada, riqueza de símbolos e imagens, relato de visões e sonhos, uso simbólico de números, cores e outros elementos enigmáticos, discurso futurístico impactante. Este gênero profético teve seu auge 200 anos antes e após o sacrifício e a ressurreição do Salvador. No contexto judaico, o gênero profético se expandiu durante o exílio do povo de Israel na Babilônia. No período intertestamentário, diversos escritos proféticos, chamados apócrifos, foram escritos com o intuito de encorajar e anunciar o fim do sofrimento na chegada de um novo tempo em que o Messias viria num reino glorioso de paz. Nas Escrituras há outros livros que apresentam algum traço de estilo profético, tais como livro de Daniel, livro de Ezequiel, Isaías e Zacarias. Mas sem a predominância encontrada em Apocalipse, que significa revelações, muitos recursos linguísticos emblemáticos foram utilizados para transcrever a visão gloriosa e transcendente que João teve, tendo em conta o estilo literário. Devemos estar atentos para não tornar literal todos os símbolos e imagens que aparecem no texto. Escrituras Desvendadas com Renato Chagas. Inscreva-se.